Agora que já percebemos os princípios básicos para criarmos páginas de internet dinâmicas, é importante que para todos aqueles que são iniciantes nesta área do desenvolvimento tenham sempre presente uma circunstância, que é sempre que vocês forem programar, por exemplo, no PHP, vocês não se devem esquecer nunca de executar o vosso, entre aspas, servidor local. Neste caso vamos abrir aqui o Laragon, fazer um Start All e a partir do momento em que os serviços estiverem a ser executados, nós vamos ter a possibilidade então de testar a nossa aplicação. Já sabem que para testar a nossa aplicação poderão clicar aqui em Web e depois escolher a página que vocês querem ver. Neste momento nós vamos depois, neste vídeo ainda, criar aqui um pequeno projeto com instruções muito simples de PHP. Neste caso nós iremos ter aqui uma quarta página onde vamos clicar e vai ser aberto então o nosso projeto. Bom, mas dito isto, falar aqui apenas 2 ou 3 minutos sobre o PHP. O PHP é então uma linguagem de programação. Vocês podem entrar no site do PHP escrevendo www.php.net e chamo a vossa particular atenção para o facto de a página de internet do PHP ter este aspecto visual muito limpo, mas é um aspecto visual completamente passado ou ultrapassado no tempo, porque já é assim com este aspecto há vários anos. E nunca ninguém propriamente se queixou, porque o objetivo desta página não é de facto atrair a atenção visual dos visitantes, mas sim ser um repositório de informação documental a partir da qual nós vamos buscar informações sobre a linguagem de programação PHP. O PHP é simultaneamente uma linguagem fácil de aprender, mas extraordinariamente extensa. Porquê? Porque tem funcionalidades para tudo e mais alguma coisa. E, como é óbvio, ninguém sabe por completo todas as funcionalidades do PHP. Sempre que nós temos necessidade de aprofundar uma determinada dúvida que temos sobre a forma como nós escrevemos uma determinada função, etc., nós podemos sempre consultar a documentação. A documentação do PHP tem uma particularidade, é que se vocês entrarem aqui na área do Documentation, originalmente está em inglês, vocês vão encontrar também uma versão em português Brasil. Ora, o que acontece neste caso é que, eventualmente, nem toda a documentação estará atualizada. No entanto, vocês vão encontrar a maior parte da documentação traduzida para português. Não vos aconselho, de facto, a perderem muito tempo na exploração de toda a documentação, porque ela é, de facto, extraordinariamente extensa, mas o que vai acontecer muitas vezes quando vocês tiverem dúvidas sobre PHP, vocês vão inevitavelmente aqui voltar ao site do PHP ou fazerem uma pesquisa na Google. A Google vai-vos dar o resultado de algumas páginas do PHP e vocês vão acabar por entrar numa destas páginas com este tipo de apresentação. Vamos aqui tentar encontrar uma, ok? E vocês vão ver aqui basicamente uma estrutura que é mais ou menos transversal. Eu vou colocar aqui na Search a pesquisa de uma função que eu sei que existe no PHP, que é o strlen. Reparem que o strlen, não interessa o que é que esta função faz, quando nós clicamos nela, nós vamos ter aqui uma explicação do que é então esta função strlen, ou o que é que isso seja, ok? Não interessa agora para o caso. Ele explica aqui que é uma função que está presente nestas versões das linguagens de PHP, portanto, desde o PHP 4, também no 5 e também no 7. Depois diz aqui basicamente o que é que ele faz, retorna o tamanho de uma string. Basicamente o que esta função faz é permite que a partir de um pequeno texto ou frase nós possamos contar quantos caracteres é que estão lá dentro, ok? É isso que acontece. Depois tem aqui uma descrição de como é que se utiliza essa função, ou melhor dizendo, como é que é a assinatura dessa função. Está aqui esta coisa estranhíssima, mas basicamente o que ele indica é que se nós usarmos esta função e passarmos para o seu interior um texto, nós vamos obter um valor inteiro. Isto é um valor numérico que é nada mais, nada menos do que o tamanho de uma dada string. Uma string é então uma frase, vamos considerar assim, pode ser um texto completo, mas vamos considerar normalmente que é uma frase ou uma palavra. Então nós temos aqui esta função, e reparem, ele explica sempre desta forma, tem aqui o nome da função, as versões em que está presente e que está disponível, por conseguinte, se nós fizermos um site para a versão do PHP 4, vamos ter esta opção disponível, assim como também para a versão do PHP 7, que é a versão mais recente. Depois temos aqui os parâmetros, temos aqui o valor que é retornado, enfim, não vamos falar sobre isto, e depois temos alguns exemplos de como é que isto se usa.
E depois temos aqui algumas sugestões e a partir deste momento para baixo nós temos aquilo que se chamam as contribuições dos utilizadores. E o que é que são as contribuições dos utilizadores? São pequenas contribuições que alguns utilizadores ao longo do tempo foram dando para chamar uma particular atenção para alguns detalhes desta função, dando exemplos de como é que nós podemos ultrapassar algumas dificuldades encontradas, etc. Mas como vocês podem observar aqui, deste lado, nós temos uma vastíssima funções para strings, isto é, funções para trabalhar texto. Vocês podem verificar aqui a quantidade vasta de funções que existe. Se eu colocar aqui um int, por exemplo, que é valores inteiros, eu vou aqui, por exemplo, selecionar uma função e reparem, só funções matemáticas nós temos estas todas que aqui estão. E por conseguinte, há imensas informações sobre PHP que nós não vamos estar a explorar agora neste momento. Mas vamos aqui fazer então, como eu tive a ocasião de dizer no início deste vídeo, vamos fazer aqui um pequeno exercício. E este exercício vai consistir no seguinte, nós vamos conseguir ver aqui com uma simples instrução ou duas de PHP, como é que nós conseguimos construir uma página de internet ou um projeto de internet que vai conter 3 páginas, mas que vai manter sempre no topo o mesmo sistema de navegação. A única coisa que vai mudar é a parte do conteúdo de baixo. E o que nós vamos fazer aqui é, através da utilização do PHP, criar um mecanismo que nos vai permitir colocar em todas as páginas que forem visitadas o mesmo bloco de HTML com o sistema de navegação e depois só muda o que está por baixo. Então reparem no seguinte. Vamos abrir aqui uma pasta, vamos criar um novo projeto, vamos lhe chamar PHP1. E dentro desta pasta eu vou criar um fecheiro de PHP, vou só utilizar fecheiros com a extensão .php, porque só assim é que o PHP os vai interpretar, mas já tivemos a ocasião de verificar que podemos criar fecheiros de PHP exclusivamente com HTML lá dentro, e não existe qualquer problema nesse aspecto. Então nós vamos criar aqui um fecheiro chamado index.php. Já sabemos que com este nome, este vai ser o primeiro fecheiro a ser aberto dentro do nosso projeto. Para nós podermos utilizar PHP, nós temos que abrir e fechar as tags de PHP. Na maior parte dos casos podemos abrir e não fechar. Eu depois irei explicar esses aspectos. Mas vamos fazer o quê? Neste index, nós vamos criar uma estrutura de um fecheiro de HTML absolutamente normal. Vamos apenas colocar aqui exercício de PHP. Não vai ser, obviamente, um exercício muito complexo, vocês vão ver que é até bastante simples. O que é que nós vamos fazer neste fecheiro? Este fecheiro vai conter, então, aqui as nossas páginas. Neste caso vai ter aqui o nosso sistema de navegação e um conteúdo que é a página inicial. Depois vamos ter outras duas páginas, a página dos contactos, e fictícios, obviamente, e a página dos serviços, por exemplo. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou criar aqui a página de navegação, .php, e esta página de navegação, que eu aqui coloquei, obviamente, de uma forma errada, vamos aqui fazer um rename, navegação.php, o que é que ela vai conter? Bom, nós vamos inserir aqui no interior deste espaço o conteúdo deste fecheiro, algo que com o HTML normal não é possível. Então reparem o seguinte, se eu criar aqui, por exemplo, um div sem ter mais nenhuma estrutura de HTML, apenas um div, e colocar aqui um parágrafo a dizer navegação, o que vai acontecer é o seguinte, como é que eu vou conseguir incorporar tudo isto dentro do meu index.php? Se vocês repararem agora, se eu lançar este meu projeto, que está aqui, que é o PHP1, vocês não vão ver rigorosamente nada. O que é absolutamente normal, temos ali apenas o título a dizer exercício de PHP. Mas se eu agora, existindo este fecheiro que aqui está, navegação.php, utilizar o PHP para o incluir aqui dentro, eu posso fazê-lo da seguinte forma. Vou abrir um espaço para escrever PHP, muito à semelhança do que acontecia com o JavaScript, quando nós escrevemos o script e depois fechamos o script. Ok? Então nós temos o PHP aberto desta forma e fechado desta forma. Então significa que no interior
deste espaço que está aqui a ser aberto por esta tag e fechado por esta, nós vamos ter então a possibilidade de escrever código de PHP. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos poder fazer isto, não há qualquer problema, podemos encostar isto cá em cima, a questão dos espaços não tem qualquer influência. O que eu vou fazer agora é o seguinte, vou usar uma função nativa da linguagem PHP que se chama include. Include, como o próprio nome indica, significa incluir. Ora, incluir o quê? Eu agora vou dizer que quero incluir este fecheiro navegação.php. Navegação.php. No final de cada linha ou de cada instrução que nós damos através da linguagem PHP, nós temos que usar um ponto e vírgula. E em algumas circunstâncias, como poderá eventualmente ser este o caso, nós também temos que usar estes parênteses. Depois iremos ver o que é que isto significa. Bom, eu estou a dizer, lê esta página, que é o index, e quando chegar aqui ele vai dizer, ok, é para incluir neste espaço o conteúdo todo deste fecheiro. Ora, o conteúdo deste fecheiro é um div com um parágrafo lá dentro a dizer navegação. Eu poderia simplesmente ignorar estes divs que aqui estão, mas não há qualquer problema. Se eu agora for aqui novamente e refrescar esta minha página, reparem o que é que acontece. Aparece aqui a navegação. Então significa que eu posso ter aqui agora o conteúdo, vamos colocar aqui um parágrafo, conteúdo da página index, e poderíamos inclusive abrir aqui um PHP e voltar a fechar, não há qualquer problema, e usar a mesma expressão include, mas desta feita para um outro fecheiro chamado rodapé, ou vamos lhe chamar footer.php. O footer tradicionalmente é o nome que se dá à parte do fundo da nossa página. Ora, então neste caso, se eu não tenho aqui o footer.php, reparem o que é que vai acontecer quando eu refrescar. Eu vou ter aqui a apresentação de navegação, o conteúdo da página index, mas depois vou ter aquilo que é designado por um warning. O que é um warning? Bom, o warning diz o seguinte, na função include footer, houve uma falha na abertura dessa stream. Isto é, não existe esse fecheiro ou pasta, ou diretoria, neste local indicado. E isto está expresso na linha 18. Ora, se nós formos olhar para o nosso código, é de facto na linha 18 que temos este problema. Então trata-se de um erro de execução que foi provocado literalmente por mim. Porquê? Porque nós não temos este fecheiro disponível. Então o que acontece é que, independentemente do facto deste fecheiro não estar disponível, o PHP executa tudo aquilo que for possível. E só não vai executar mais a partir do momento em que o programa tiver um crash, ok? Isto é, ele tem um bug que não consegue ultrapassar. Vamos fazer aqui uma experiência que é colocar um parágrafo final. Se eu agora regressar aqui e executar, reparem que, ainda assim, ele chegou aqui e fez o seguinte, bom, eu não consegui encontrar o fecheiro, mas vamos continuar a ler as instruções que estavam a seguir. E ele apresenta-me aqui o final, sem qualquer espécie de problema. Bom, isto acontece por uma razão muito simples, é que esta instrução que aqui está, ou esta função do PHP, permite que o código continue a ser lido sem qualquer problema. No entanto, reparem que se eu colocar aqui uma função muito semelhante, mas com um pressuposto de funcionamento diferente, que é o include once, ou neste caso vamos até fazer o seguinte, vamos colocar aqui um require. O require significa, este significa incluir e este significa requer que exista. Bom, então reparem a única diferença. Neste caso eu tive aqui um warning. Se eu agora refrescar, eu tenho um warning a dizer, atenção, o require deste fecheiro não existe. Reparem que falhou a abertura daquele fecheiro. Não existe o fecheiro nessa pasta na linha 18, mas ele dá um erro e não lê o resto do meu fecheiro. E, portanto, aqui o final já não apareceu. Portanto, quando nós queremos ter a certeza de que existem componentes da nossa página que têm que ser obrigatoriamente existentes, nós usamos aqui o require em vez do include. Bom, mas vamos usar aqui e voltar ao include. E o que nós vamos ter agora aqui é o seguinte. Se eu quiser colocar aqui no sistema de navegação 2 ou 3 links, eu posso fazê-lo. Então, eu posso fazê-lo desta forma. Por exemplo, eu posso colocar aqui href é igual a página 1, ok? E aqui vamos colocar .php.
Vamos colocar aqui um /A e vamos colocar aqui página 1. Mas vamos agora aproveitar para copiar e antes desta nós vamos colocar aqui a página inicial, que é o index.php. Vamos colocar aqui início. E vamos depois copiar para a página 2. Obviamente que poderíamos estar aqui a chamar isto serviços, contactos, etc, etc. Vamos colocar aqui página 2. Ora, o que é que acontece? Estes dois fecheiros não existem. Então eu posso simplesmente chegar aqui, criar estes dois fecheiros. Vamos aqui colocar a mesma estrutura de HTML, mas desta feita, o que nós vamos fazer aqui é incluir novamente no PHP, aliás, podemos fazê-lo até desta forma, chegar aqui e copiar tudo isto, vamos aqui eliminar tudo isto, vamos copiar todo este código, vamos colá-lo desta forma, aqui, e aqui neste caso, conteúdo da página número 1, neste caso. Vamos colocar assim. E se eu agora quiser duplicar tudo isto, vamos fazer aqui um copy, vamos fazer aqui um paste, Ctrl V, vamos alterar aqui o nome, rename, para page2.php e agora vamos colocar aqui página 2. Ok? Ora, o que é que vai acontecer então nesta circunstância? Obviamente que este exercício estruturalmente não é a forma mais correta de o fazer, mas é uma forma para vocês perceberem a utilidade do PHP. Então eu tenho aqui no meu index uma coisa muito interessante que é, ele vai carregar aqui o sistema de navegação, vai apresentar o conteúdo da página inicial e vai carregar aqui o footer. Nós ainda não criámos o footer, vamos criá-lo aqui. Footer.php. E eu vou colocar aqui simplesmente um div e vamos colocar aqui um parágrafo rodapé. Ok? Vamos colocar até inclusive aqui um HR, que é um separador horizontal. É aquilo que se chama uma horizontal ruler. Então, reparem, vamos verificar aqui se temos aqui erros ou não. Vamos aqui refrescar e reparem que temos aqui já início, página 1, página 2. Quando eu clico na página 1, reparem que o conteúdo aqui foi alterado, a página foi refrescada, mas continua a aparecer aqui o meu sistema de navegação e o meu rodapé. E na página 2 a mesma coisa. E quando eu clico aqui em início, voltamos e podemos circular pelas diferentes páginas. Porquê é que isto acontece? Bom, por uma razão estruturalmente simples. É que quando nós temos aqui na navegação o carregamento da página 1, a página 1 vai ter aqui a sua estrutura de HTML, vai incluir o mesmo fecheiro de navegação e depois vai apresentar o seu próprio conteúdo e incluir logo de seguida o rodapé. Ora, o que é que isto significa na prática? Que quando eu quiser fazer uma alteração no sistema de navegação, eu não vou ter que ir a cada uma das páginas da minha aplicação. Eu apenas tenho que ir aqui à navegação e acrescentar mais links que eu queira colocar aqui. Ok? E portanto, se eu tiver estes links todos, o que vai acontecer é que quando eu refrescar aqui, eu vou ter aqui estas hiperligações todas e todas elas vão estar a funcionar desde que os fecheiros de PHP existam e estejam disponíveis no nosso projeto. E esta foi uma breve alusão à forma como o PHP pode ser estruturalmente uma linguagem de programação muito interessante, mesmo para quem queira fazer apenas uma simples página institucional.